Salve Maria, sou missionário Cé Roberto, concretizou a profecia que Cristo fez sobre a vida de Pedro. Ser o pastor da sua esposa. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Pedro, não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Mateus. É simples entender isso, cara. Você vê a autoridade e o primato do pastoreio de Pedro. Tá na Bíblia. Muitos pastores, muitos protestantes vão distorcer, como Augusto Nicodemos, Marco Feliciano, esse doutor Rodrigo Silva, esses doutores que querem distorcer a Escritura, e distorce e as pessoas acreditam. Não é somente a Bíblia? Então, se é somente a Bíblia, vamos acreditar que a Bíblia está mostrando pra gente. Aqui, ó, Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno prevalecerão contra ela. Como será edificada essa igreja? Com a pregação oral. Pedro, eu edificarei a minha igreja. Agora você vê aqui, Atos após 2, essa igreja se torna pública, essa igreja que foi gerada lá na cruz, fundada lá na cruz, se torna pública. Quem está pregando primeiramente, de acordo com a profecia. Não poderia Tiago pregar ali primeiro. Não poderia João pregar primeiro. Não poderia, porque a revelação só foi a Pedro. E o pastoreio, o primato, só foi a Pedro. João 21, do 15 e 7. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Deu dom de pastorear. Põe em mente, como diz o Paulo Leitão, né? Saudoso, que eu aprendi muito com esse homem. Aqui, ó. As após 2. Desce o paráclito. Ali tem pessoas de várias nações. Entende com sua própria língua materna as maravilhas. Pedro põe de pé com os 11. Começa a pregar. De acordo com está na profecia. Ó. As após 2,14. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com a voz forte, ó, disse-lhe, homens da Judéia, e vós toda que habitais em Jerusalém, sejai-vos conhecido. Prestai atenção às minhas palavras. Ó. Com uma voz forte, porque não tinha microfone. Ele estava gritando ali mesmo. Anunciando a pessoa de Jesus Cristo. Porque quem estava sobre a vida dele? As apóstolos 4. 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu, chefe do povo, e ansiou ouvir. De acordo com o que Cristo pregou ali, ó. Anunciou, profetizou. Sobre ti, Pedro, edificar minha igreja. Aqui Pedro está edificando a esposa, a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ele é o fundador e os apóstolos são a pedra que irão edificar esse edifício. Pedra angular, Cristo, pedra de fundamento de edificar, por isso que é Efésios 2:20, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, 1 Coríntios 2:28, discute o fundamento dos apóstolos, para edificar essa igreja. E lembra da profecia de Joel 3, ó. Este homem não estão embriagados com a voz, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia, mas cumprir-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo, profetizarão vossos filhos e vossos filhos, vossos jovens terão visões, e vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre a minha serva derramarei naquele dia o meu espírito, e profetizarão. Interessante. Por quê? Se você for prestar atenção desde Atos Apóstolos do 1 até o 15, você vê o destaque do pastor universal. Aqui, para mostrar a sua autoridade, o seu envio, o seu chamado sobre essa igreja. Ó. As Apóstolos 1:15, já tendo um cursilho ali de 120 pessoas, para eleger outras pessoas no lugar de Judas que extraviou. 120 pessoas. Em um daquele dia, levantou-se, está vendo aqui? Pedro, no meio do seu irmão, na assembleia, reunido aqui, costumava, deu uns 120 pessoas, e disse, olha só, a autoridade do pastor universal,
Por quê? Quem está sobre ele? Atos Apóstolos 8, ó. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e serei minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Segundo Coríntios 4, eu não pregava Jesus de frente. São mestres que vão se auto-ungir pastor, que auto vão se ungir bispo, que auto vão se ungir apóstolo, para tentar imitar essa primacia da igreja primitiva. Para mostrar para os outros que eles estão a verdade, eles é apóstolo. Sem o pastoreio, sem a visão do Espírito Santo que está sobre Pedro, sem a revelação que Cristo deu a Pedro. Que interessante. O inimigo, ele é astuto, ele vai tentar usar dessa profecia, que Pedro não é papa, Pedro é infalível, Pedro é pecador, Pedro renegou Cristo, Pedro não tem o pastoreio, Pedro não tem a revelação, porque para pastores terem essa autoridade de se auto-ungir apóstolo, de auto-ungir bispo, presbítero para fundar a igreja. Que não é esse Espírito Santo, é outro Espírito. Olha como o diabo ele usa da mesma revelação, mas ao contrário. Da revelação para tirar o foco do verdadeiro primato da igreja. Que interessante. Por quê? A profecia, já que Atos após 2, a igreja se torna pública, essa igreja que se tornou pública tem um pastor universal, pastor autorizado, pastor enviado, Romanos 10, Cristo pregaram, se for enviado, Mateus 10, 1 e 4, foi os apóstolos que foi enviado, e Cristo Deus enviou a Pedro de pastorear de esse rebanho. A profecia, Joel 3 ali, ele diz, a profecia se cumpriu, as apóstolos 2,14, a primeira pregação de Pedro, vai eleger outras pessoas no lugar de Judas, teve Pedro, o curso de científico de pessoa, a autoridade de Pedro, e o inimigo vai tentar dessa sedução para tirar esse foco. A Pedro não tem a chave. Qualquer pastor pode ter a chave, pastor fundo de quintal pode ter a chave de ligar e desligar, não. Porque a revelação não veio de homens. Veio do alto. Quando surgiu um pastor aí e fala que Pedro não é papa, que Pedro é infalível, que Pedro é pecador, que Nossa Senhora não é mãe de Deus, que Nossa Senhora é mulher comum, que Nossa Senhora é prostituta, sai fora, porque não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar mal da sua esposa? O Espírito Santo vai falar mal dos seus membros da igreja? O Espírito Santo vai edificar outra igreja? O Espírito Santo vai edificar várias igrejas? Que interessante. O Espírito Santo edificou só uma igreja. Está usando esses apóstolos para edificar. Olha o trabalho do Espírito Santo. Olha a missão do Espírito Santo. Tanto que esses caras amou tanto essa igreja, a esposa do Senhor, deram a vida por ela. Pelo Evangelho. Esse carinha aqui, que é Pedro, foi pregado de ponta cabeça lá em Roma. Ali se concretizou com que Cristo falou sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, onde você vai ser martirizado de ponta cabeça. Que é a sede hoje lá em Roma, que é o túmulo de Pedro e Paulo. Eles, no dia da ressurreição, eles vão se ressuscitar lá no Vaticano, para a honra e glória do Senhor, para mostrar para a gente que a profecia que Cristo sobre ti, Pedro, para a minha igreja se cumpriu. Os primeiros cristãos iam peregrinar lá onde Cristo foi martirizado, ou onde Pedro foi martirizado, cara. Pedro e Paulo, os dois colunas da igreja. Pedro, que é o pastor, a pedra dessa igreja, e o apóstolo Paulo, que mais trabalhou para edificar essa igreja. 1 Coríntios 15, do 5 em diante, até o 10. Para você não ver nessas igrejas vindo de homens. Essas igrejas de homens foi fundada, não foi com sangue, foi com dinheiro, foi com interpretação pessoal, foi pela mídia. Olha a primeira igreja cristã que foi fundada, e também até as comunidades foi fundada com sangue. Fundada com sangue lá na cruz, gerada com sangue na cruz, edificada com sangue também. Lá na cruz, de ponta cabeça, Pedro, o pastor universal. Salve Maria, sou missionário São Roberto, é uma mensagem sim para você entender. Agora me mostra essas bilhões de igrejas, como foi fundada essas igrejas? Foi com sangue? Foi com martírio? Martinho Lutero deu sangue pela sua igreja que ele fundou? Tanto que a sua história é um mistério, né? A morte de Martinho Lutero.
Uns dizem que ele morreu com o Santo Terço na mão, né? Olha só que interessante. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. E a primeira igreja primitiva a gente tem prova na Bíblia que foi fundada com sangue. E edificada com sangue. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. Como por exemplo, as apóstolas 7, Santo Estevão sendo martirizado ali em Jerusalém, pregando a pessoa dessa igreja. Olha só que interessante. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.